Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Mato no Prato. E hoje eu tô aqui para falar sobre formas de adubar e nutrir as nossas plantas de maneira orgânica com os produtos da linha Iorim Garden. Eu trago aqui para vocês o Iorim e o Ecosil e vou falar melhor sobre esses dois aqui ao longo do nosso vídeo. Você já ouviu falar em NPK? NPK é um conjunto de nutrientes que envolve o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses três macronutrientes são responsáveis para o crescimento, para o desenvolvimento das nossas plantas. Existem solos que têm maior ou menor quantidade de cada um desses três nutrientes. E quando a gente fala em adubação, esses são os três com os quais a gente deve se preocupar mais. Quando a gente tem um jardim orgânico, um jardim diverso e de punk, a gente tem plantas que são resistentes e algumas até que conseguem por si próprias sinalizar as características desse solo. Se ele é mais ou menos composto de matéria orgânica, que geralmente oferece mais nitrogênio, ou se ele tem alguma deficiência em fósforo e em potássio. Para isso, a gente tem esses dois produtos. O Ecosil, ele é o potássio, disponível aqui nesse produto. E o Iorim, que oferece para sua planta fósforo. Como eu falei para vocês, ambos são orgânicos, certificados para esse tipo de produção. Então podem ser usados com segurança na sua horta, no seu jardim, tanto para plantas ornamentais quanto para aquelas comestíveis e as frutíferas que a gente pode ter, como a minha jabuticaba aqui no meu jardim. Essa planta aqui, que também é conhecida por aí como azulzinha, ela tem flores que têm sabor de cogumelo. E por ser uma trepadeira muito rústica, muito resistente, ela adorna as fachadas das casas, os pergolados, as cercas por aí. A minha tumberja trepadeira eu ganhei de presente de uma amiga. E ela veio assim, no saquinho de muda. A ideia aqui é transplantar ela para um vaso um pouco maior, para que ela possa se desenvolver mais e eu deixar ela subir por aí, enfeitando a minha casa. Para isso, a gente vai ter uma sequência de ingredientes para colocar aqui na montagem do nosso vaso. E eu vou mostrar para vocês. Toda vez que a gente começa um plantio, a gente usa argila expandida ou algum tipo de cobertura mais leve que possa ir no fundo do vaso para drenar a água que vai ali no momento da rega. Então eu cubro o fundo do meu vaso com a argila expandida. Em seguida, a gente vai usar essa manta aqui, que é chamada também de bidim. A gente coloca a manta em cima dos flocos de argila expandida para que ela possa segurar o substrato, a terra que a gente vai usar como base para essa planta. O próximo passo é a terra, o meu substrato. Essa terra aqui é uma terra simples, que a gente chama assim de terra de barranco, uma mistura de alguns vasos antigos que eu tinha com outras plantas que eu já transplantei para outros lugares ou que eu coloquei no chão. Por isso, eu já tenho ela em casa. E você pode comprar esse substrato também nas floriculturas. Aqui eu tenho a quantidade de 1 quilo. É importante saber o peso do que a gente vai colocar no vaso para que a gente possa depois colocar de acordo a proporção dos nossos adubos. Eu coloquei um pouco mais da metade do que eu tinha de terra aqui reservada para essa planta. Agora a gente vai começar pelo Iorim. Vai ser o primeiro que eu vou misturar aqui no meu substrato. Vem aqui pertinho para vocês darem uma olhada na textura dele. O Iorim é um pó bem pesado, mas de textura super fina, que vai agora entrar nessa minha mistura de forma que ele possa ser gradualmente liberado para alimentar a minha planta. O interessante desse material é que ele é solúvel apenas nos ácidos que são presentes nas raízes das plantas. Portanto, ele não se dissolve em água, como muitos outros fertilizantes. E com isso, a gente não tem o risco de errar na medida e acabar promovendo uma superalimentação da minha planta, queimando essas raízes e até matando a minha espécie.
Aqui na minha caixa, além das explicações sobre os benefícios que esse produto pode trazer para suas plantas, tem também as orientações sobre cada proporção. Como eu disse para vocês, para cada quilo de substrato, para cada quilo de terra, a gente vai usar 1 colher de café do iorim. Eu já fiz a medida e ela tem assim a mesma quantidade dessa minha pazinha aqui. Portanto, a gente vai colocar uma ponta dela aqui na minha terra. E agora, o importante é a gente misturar. O iorim vai ser diluído aos poucos, conforme a necessidade da planta, e ele vai auxiliar no crescimento, no desenvolvimento das raízes e também na saída de novos brotos da minha thunbergia. Legal! Agora, terminado de misturar o iorim, a gente vai para o Ecosil. O iorim já forneceu aqui pra gente o fósforo e agora é a vez do Ecosil trazer o potássio para nossa planta. Além de potássio, o Ecosil é rico também em silício. Portanto, com o potássio, ele ajuda no crescimento dessa planta, na floração e na frutificação, se ela for uma frutífera. E também o silício vai auxiliar no controle de pragas e doenças, o que é valioso para a gente ter sucesso no nosso cultivo orgânico. Vou mostrar para vocês a textura dele, que também é super fina, e da mesma forma como o iorim, ele se libera gradualmente, sendo dissolvido nas raízes dessa planta e não na água da rega. A proporção do Ecosil é um pouquinho diferente, a gente usa mais dele. Então, para cada quilo de substrato, eu vou usar 1 colher de sobremesa do Ecosil. Como eu já medi, essa proporção corresponde a 2 pazinhas dessa aqui minhas. E assim como o iorim, eu vou misturar bem na minha terra. Agora sim, tendo colocado e misturado as quantidades certas de cada um dos nossos fertilizantes orgânicos aqui no meu substrato, eu vou passar para o transplante mesmo da minha muda. Vem acompanhar comigo. Aqui é sempre importante a gente ter cuidado com o torrão. É claro que em algumas situações ele pode se desfazer. No caso da areia que eu tenho aqui, nessa thunbergia, ela é um pouco mais arenosa. Então, certamente, esse torrão, ele tá bem frágil. É legal dar uma umedecida antes de plantar, mas eu vou passar ele para cá, para abrir o meu saquinho, para não ter perigo de fazer muita sujeira. Como ela tá bem enraizada, ela vai proteger o necessário desse torrão na hora do transplante. Dá uma olhada aqui nas raízes dela. Tá na hora, né, de passar para o vaso. Então eu vou afastar a terra que eu tenho aqui no meio para abrir espaço para eu assentar o meu torrão. Ele tá bem alto, mas ele vai se acomodando aqui no meu vaso com o tempo. E agora, com a minha planta já assentada, eu vou completar a lateral de terra também. Aquela terra que sobrou no meu vasinho, eu vou completar aqui do lado agora. Como a minha planta é grande, aqui ela ficou um pouco alta em relação ao vaso, o que é tranquilo porque conforme a gente rega, ela vai assentando aos poucos e as raízes dela vão se acomodar agora nesse novo espaço que ela tem. O importante é também a gente colocar algum tipo de cobertura, que pode ser a própria argila expandida, mas também pode ser a casca de pinos, ou mesmo, se você quiser deixar bem decorativo, algumas pedrinhas ou cascalhos. É só espalhar no seu vaso, para ficar com um aspecto bem bonito, simpático, decorativo. E elas também vão se espalhando aos poucos conforme você rega o seu vaso. E elas também perdem um pouco dessa cor tão estalada, desse branco, né? Com o tempo ela vai ficando com a coloração mais natural. Concluído o meu plantio, agora é só cuidar muito bem da minha thunbergia. Eu tenho aqui o meu regador, é a minha última etapa para que ela comece a se adaptar a esse novo ambiente, a esse novo lugar e a gente possa, então, com o tempo, cultivar essa nossa espécie. Deixar meu regadorzinho aqui e agradecer vocês pela companhia e por se interessarem tanto por esse assunto. Quer plantar de forma orgânica, segura e que você possa depois se alimentar das suas plantas? Eu dou essa dica para você, principalmente você que mora na cidade, que tem maior dificuldade de compostar os seus alimentos e produzir o seu próprio adubo. Hoje a Iorim oferece esse recurso.
Então corre lá e adquire o seu Ecosil, o seu Iorim, para começar a cultivar desde já. Um beijo, pessoal, muito obrigada e até mais!